beleza? Tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Saber de Eletrônica. Meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal, que deixem aquele like no vídeo pra gente, que compartilhem o nosso conteúdo e que deixem os comentários abaixo no vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o equipamento de estação de solda BGA IR8500 V2. Eu vou mostrar a máquina, os detalhes de funcionamento, a montagem, a operação, a traçar uma curva de temperatura. Então, se te interessa esse assunto, você já sabe, vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a IR8500 versão 2, tá? É uma máquina que tem uma potência de 2.000 watts, são 1.600 watts na área de aquecimento e 450 watts no bocal superior, tá? Ela tem duas zonas de aquecimento, ela tem uma refrigeração na lateral, ela pode ser controlada pelo computador, né? Então tem um programa que você pode instalar e fazer o controle, né, das curvas de temperatura, acompanhar isso pelo computador. É uma máquina básica, né? Uma máquina mais simples do que as máquinas com 3 zonas de aquecimento, porém devido ao alto custo dos equipamentos, né, por causa do dólar, por causa de frete da China que aumentou, então é uma solução aí para quem está começando os trabalhos. Muito melhor do que terceirizar é você mesmo fazer. Você evita problemas de tempo, né? Às vezes você manda para alguém para fazer a placa, demora para voltar a placa, o cliente fica bravo, ou a pessoa que você manda também, você não tem muita confiança no que ela faz. Então, assim, é uma máquina que, para quem está iniciando, ela vai atender às necessidades. Eu fiz alguns testes aqui, até me surpreendi, porque essa máquina teve bastante melhoria. Então, é uma máquina que a pessoa, sabendo trabalhar com cuidado, você consegue fazer bastante placa de notebook aí, e placas que os componentes, né, os chipsets não forem muito grandes, essa máquina consegue trabalhar tranquilamente, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui as melhorias que a gente teve, vou apresentar a máquina aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal. A parte de trás aqui nós temos o quê? Nós temos a conexão do bocal superior, tá? É bem simples. Ela vem com esse cabo aqui, que é um cabo serial e USB. Então com esse cabo aqui você conecta essa parte na máquina, USB no computador, instala o software da máquina e você vai conseguir controlar a máquina pelo computador, tá? E aqui é o cabo de energia, né? Cabo de força, 220 volts a alimentação dela. E aqui nós temos um botão para ligar o equipamento. Então, ligando o equipamento, pessoal, o controlador aqui vai começar a atuar, tá? Ela liga o cooler aqui. Nós temos aqui, pessoal, um sensor de temperatura, um termopar, né? Ele já vem acoplado aqui na máquina. Então, com esse sensor, a gente consegue fazer a leitura da temperatura do chip e também verificar a curva no gráfico no computador, no PC, tá? Aqui nós temos alguns botões que é bem simples a utilização. Light, né, que é o LED aqui, de iluminação para facilitar a visualização da placa. Nós temos o Top Fan, que você vai desligar o cooler aqui da parte de cima do bocal. Então esse cooler precisa ficar ligado quando a máquina está aquecendo. E depois do processo também, para ajudar que o calor seja enviado para a placa, né, para não ficar aqui o calor parado na resistência, e também para fazer o resfriamento após a conclusão do trabalho. Aqui nós temos um cooler lateral, esse botão aciona esse cooler, tá? Que também é um diferencial nesse equipamento. E aqui nós temos um botão de stop, então você mandou fazer o processo, quer parar, você aperta o stop. E aqui o botão de start, é que quando você está com a programação toda correta, você aperta o start, ela vai iniciar o aquecimento. Então é bem simples a operação. O que tem de melhoria nessa máquina, pessoal? Ela tem um suporte aqui anti-empenamento que ajuda. Essa parte desse suporte aqui, onde é fixado as placas, ela já é acoplado na máquina, não é aquele suporte que você encaixa na máquina. Então isso é muito bacana. Ela vem com o cooler lateral, vem com o sensor já na máquina e esse sensor tipo, né, fio fino, que você consegue colocar próximo ao chip. Ela não é aquele arame grosso. Vem com iluminação e com os botões separados dos coolers, né, dos ventiladores. Então é uma máquina já bem melhorada, tá? Ela vem desmontada essa parte da base, que é muito simples, né, a montagem, né, do suporte. Aqui é só encaixado. Isso daqui é um suporte anti-empenamento, então você coloca aqui e esses parafusos você regula para ficar encostado na placa, para a placa não empenar.
Essa parte do bocal, ele vem desparafusado. Então é só colocar os parafusos por baixo da máquina. Tem 2 parafusos que você vai colocar e um por trás. Então colocou esses parafusos, você vai fixar esse cano aqui de trás e esse cano vai estar preso aqui no bocal. Então você vai prender o cano, tá? E aí você coloca o suporte aqui. Aqui ele faz esse movimento, né? E aqui tem a regulagem desses parafusos, tem um parafuso desse lado e um igual do outro lado aqui, né? Aqui. Que você apertando ele, você vai dar uma pressão para fazer esse movimento aqui. Se ele estiver muito solto, ele cai com facilidade. Se ele estiver muito preso, você não consegue nem movimentar aqui. Então você deixa numa regulagem para que isso não fique muito solto nem muito preso, né? Que você consiga controlar aqui na sua mão, tá? Então é bem simples essa parte aqui. Aqui vem os clamps para você prender a placa. Então você pode usar esse suporte aqui. Você pode usar os pinos para colocar nos furos das placas. E essa garrinha jacaré aqui do clamp, né? Então são 3 formas de você fixar a placa. Aqui a gente tem também os 2 controladores que são o cérebro aqui da máquina, né? Onde a gente coloca as temperaturas que a gente quer, que a gente precisa para que faça o aquecimento de uma forma correta. Aqui é o controlador da parte inferior da máquina, né? Onde nós vamos fazer o aquecimento dessa base aqui da IR, para que a placa fique aquecida por completo. Então a gente aperta aqui o 7, a gente tem o AH e o AL. Isso aqui é o controle do nível alto e o AL é o controle do nível baixo. Nessa máquina, como a gente não quer que tenha nenhum range entre uma temperatura e outra, a gente só quer que ele chegue numa determinada temperatura. Então a gente pode deixar o AH e o AL na mesma temperatura. Então você vai usar aqui só o seguinte, ó. Vou apertar de novo. Aqui está mostrando a temperatura ambiente. Se eu apertar o 7 e segurar, ele vai mostrar o AH. Se eu colocar a setinha para o lado, ele vai mostrar a temperatura. Aqui eu posso colocar a temperatura que eu quiser. Novamente o 7 ele vai para o AL. Eu ponho a setinha para o lado e também coloco a temperatura que eu quiser. Aqui você aperta novamente o A7, o 0A aqui é para entrar nas configurações do controlador, a gente não vai mexer nisso. Aperto o 7 novamente e ok. Quando eu startar o processo, a base aqui vai chegar a 250 graus, que é o que eu quero. Aqui é o controlador do top heater, né? Da parte da IR aqui do bocal de cima. Então aqui é um pouquinho mais complicado, mas nada demais também. A gente tem aqui o PTN, que na verdade o PTN ele vai de 0 a 9, porque em cada PTN eu posso colocar uma configuração. Então no 0 ele está uma configuração. Se eu apertar aqui, ó, eu vou ver as configurações que ele está, ó. Então vamos lá. Vou explicar aqui para vocês. Ó. Apertei aqui o setprog. R1. R1 é a rampa. Então ele vai subir aqui 3 graus por segundo. Aperto o par 7 novamente. O L1 é a temperatura. Então ele vai chegar a 80 graus. O D1 é a duração, é o tempo. Então ele vai ficar, depois que chegar em 80 graus, 40 segundos. Novamente ele vai para o segundo estágio. A rampa 2 está 3 graus por segundo. O L2, 180, significa que ele vai para 180 graus e vai ficar durante 60 segundos. E assim sucessivamente, tá? Quando tiver o end, né? No caso aqui, no quinto estágio, a máquina vai desligar, tá? Se eu quiser programar o end, eu vou apertar a setinha para baixo no mínimo, ele vai chegar no end. Eu vou mostrar para vocês. Quando eu aperto o PTN aqui, ó, eu mudo de configuração. Então, na PTN1, ó, eu vou olhar o que tem aqui, ó. O R1 já é 0,50, não é mais o 3 que eu tinha colocado lá no 0, né? Então aqui, ó, é outra configuração. E eu posso colocar até 8 estágios. Então assim, se eu quero trabalhar com um determinado tipo de chip, eu coloco a configuração no PTN1. Eu quero fazer uma outra programação, eu coloco no PTN2. Uma outra programação no PTN3. E assim sucessivamente. Aqui para programar é bem simples, tá? Então você coloca no PTN que você quer. Então eu vou colocar aqui no 0. Na verdade eu vou voltar aqui, ó. Colocar no 0, tá? Vou apertar o setprog. Então o R1 tá 3.
3 é uma rampa bacana de trabalhar, vou deixar 3. Vou apertar novamente o par 7. Então ele vai já para 80 graus. Eu vou diminuir aqui, ó. Vamos diminuir para 60. Ok? Então, mudei para 60. Aperto novamente o par 7 e eu vou deixar 60 segundos. Aí na rampa 2, tá 3 graus por segundo a rampa, tá legal também. A gente sempre mantém a rampa 3 aqui, que é uma rampa bacana. Aí já vai para 180 graus. Eu vou deixar aqui. Eu vou mudar aqui para 205. Aí aperto novamente o par 7. Vou deixar agora 45 segundos. Aí a rampa 3 está 1.20. Eu quero todas as rampas 3, tá? Então vou deixar aqui 3. Aperto o par 7 novamente. Eu vou agora baixar para 185. Vou apertar o par 7 de novo. Vai ficar 45 segundos, tá certo? A rampa 4 agora eu vou para a temperatura de fusão do chip. Então eu vou deixar 230 graus, que é uma boa temperatura para essa máquina. E vou deixar 80 segundos. E o R5 eu vou dar end. Se eu quisesse continuar, pessoal, eu fazia o quê? Ó? Eu subindo aqui, ó, eu coloco novamente a rampa. Aí ele vai me dar a opção da temperatura e do tempo. Como eu não quero continuar, eu vou colocar para baixo e ele vai colocar aqui end. End ele sabe que vai finalizar o processo. Feito isso, ela está programada, tá? Então aqui vai para 250 graus e aqui vai fazer todas essas curvas que eu mostrei para você. O PV aqui mostra a temperatura do sensor aqui, ó. Então esse sensor, ele está mostrando a temperatura que eu coloquei o dedo aqui agora. E aqui vai mostrar a temperatura que está programada, tá? Aqui o PTN é o PTN que eu selecionei. E aqui durante o processo vai acender algumas luzes que eu vou mostrar para vocês durante o funcionamento. Essa máquina vem com esse brinde aqui, ó, que ele é muito bacana. Isso daqui é para você colocar no bocal superior e aí você tem alguns moldes para você colocar de acordo com o tamanho do chip. Ele é imantado por trás, ou seja, o calor do bocal, que ele é muito grande, ele vai ser dissipado aqui e vai passar o calor só aqui no meio. Vou ser sincero para vocês. Por causa do equipamento aquecer, o ímã aqui vai perder o magnetismo, vai ficar mais fraco. E aí isso pode cair durante o processo. Então o que eu recomendo, ó, muito bacana mesmo, tá? Tem 4 tamanhos aqui. Essas chapinhas são fáceis de fazer, então você pode mandar aqui alguém, né, colocar para você, por exemplo, fazer de processador, algum tipo de chip de tamanho específico. Então você pode mandar fazer uma chapa dessa, é muito simples de fazer. Só que tem um problema. Isso daqui, como eu falei para vocês, ele vai aqui e vai ficar grudado pelo ímã. Se você mexer aqui, ó, ele pode cair, ó. Vou até segurar aqui, ó. Ó, ele não caiu agora, mas quando tá quente, ele pode cair em cima da placa. Então, o que eu faço de sugestão? Fazer aqui alguma coisa que você consiga fixar na sua base aqui, ó, para que isso não tenha perigo de cair. Por quê? Porque isso aqui estando aberto, ó, digamos que você queira usar o bocal todo, não vai influenciar em nada. E aí, aqui, ó, você deixando ele fixo aqui, ó, você coloca a chapinha por aqui, ó, e ele vai ficar funcional. Então, o ideal não é usar isso aqui com magnetismo, tá, pessoal? O ideal aqui é você dar um jeito de fixar isso aqui nessa base aqui. Seja com parafuso, ou você pode pegar aquela fita de alumínio e fazer uma adaptação aqui, porque como ela suporta calor, então você pode utilizar ela aqui, ó, para ajudar a segurar isso daqui, tá? É simples de fazer adaptação, pode ser com uma fita, pode ser com um parafuso, com outro suporte aqui, aí vai da sua imaginação. Fica a lição aí para vocês que adquirem o equipamento, fazendo essa adaptação na máquina para você trabalhar de uma forma melhor com o equipamento. Então a gente não vai fazer essa adaptação aqui, pessoal, porque às vezes a pessoa não quer que tenha isso daqui na máquina, vai ter que fazer furações aqui no bocal. Então a gente vai deixar a critério de vocês aí. Só estou dando essa sugestão porque isso aqui é um brinde que vem com a máquina. Muito interessante, eu achei muito bacana isso. Porém, ele tem essa deficiência do ímã. Então o ideal aqui é você parafusar ou fixar ele de uma forma que não corra risco de cair na placa na hora que a placa estiver com aquecimento. Então vamos lá, pessoal. Eu peguei uma placa de sucata aqui,
tá? Já coloquei aqui na máquina. Então eu apoiei ela aqui nesses 4 clamps aqui, né? Com essa garrinha jacaré. Aqui na parte de baixo eu já alinhei, né, os parafusos para ficar bem encostado na placa. Não encostado forçando, apenas encostado para ajudar a não empenar a placa, tá? Então fiz isso, coloquei o sensor aqui, coloquei uma fita de alumínio aqui para segurar o sensor bem próximo do chip, tá? Então quanto mais perto isso do chip tiver, melhor, que aí você vai conseguir aferir a temperatura aqui. Aqui eu já deixei aqui, ó. Então tem uma seta aqui na frente que é para você se orientar com a reta do chip, tá? Então você olhando para a seta tem que estar no centro do chip. Então você faz isso aqui e ok. Na lateral também tem uma seta, mas como vocês podem perceber, eu já coloquei a fita de alumínio aqui desse lado e desse, para que isso aqui não caia, tá? Então vamos lá, pessoal, para não correr risco, eu coloquei a fita de alumínio aqui na chapinha, tá? Então eu vou colocá-la aqui no suporte. Ela tem um encaixe aqui. Deixa eu ver se eu consigo encaixar isso corretamente. Consegui aqui. Ok. Então tá aqui. Eu vou tirar aqui só para mostrar para vocês como que fica. Vai ficar presa aqui assim. Tá? Então o calor aqui vai ficar só nessa área aqui. Tá certo? Então aqui, vou voltar aqui o bocal. Eu vou deixar ele numa altura aqui mais ou menos de uns 3 centímetros, tá? Essa máquina aqui eu não gosto de trabalhar com o bocal muito próximo do chip. Então feito isso, pessoal, é apertar o start aqui. Vamos ligar o top fan para poder o calor ser jogado, né, para a placa e aguardar aqui. Então aqui a gente vê o que? Ele já está com 31 graus, que é a temperatura do sensor que a gente colocou. Aqui eu tenho várias maneiras de visualizar. Ó. Aqui eu estou vendo 100 porque é a potência que está sendo colocada no bocal para aquecer. Se eu mudar aqui, ó, eu consigo ver outras funções. Então aqui, ó, 60 é a temperatura que vai chegar. E aqui é a potência que está sendo colocada, como eu falei para vocês. Então vamos deixar aqui 60. Essa luz aqui, ó, estando indicando para cima, significa que está aquecendo. Quando está no meio, é porque chegou na temperatura que a máquina foi programada. Se passar aqui, ó, é porque passou da temperatura, aí isso daqui é ligado para informar que passou da temperatura que está programada. Na verdade, ela não passa. Às vezes você vai fazer a programação e a máquina já está quente, então vai mostrar isso daqui. Mas é só uma forma de visualizar. Então aqui, ó, já está indo para o segundo estágio, né, 75, agora vai para 205 graus. E aqui a gente está vendo a temperatura real no sensor, tá? Então é isso que está mostrando aqui. A gente pode mudar aqui para ver a potência, né, que está sendo colocada, ou o tempo. Na verdade, essa time aqui não está habilitado, essa função. Então está habilitado aqui a temperatura que a máquina está indo, né, o que você programou, e aqui a força que está sendo colocada na resistência para ela aquecer. Então eu vou deixar aqui, ó, enquanto está subindo aqui, a gente vê que o LEDzinho subindo está acionado. A hora que chegar em 205 graus, ele vai vir aqui para o meio. Então veio para o meio, né, e vai estabilizar. E aí agora é o tempo da temperatura real subir, tá certo? Aqui a gente vê também que a IR, né, tá com 125 graus, então tá tendo aquecimento aqui da placa, tá? Tá bem quente, por sinal. Então a gente vai acompanhando o processo aqui. Aqui a gente programou 205 graus e depois voltar para 185, para estabilizar nessa temperatura, que é a temperatura que a gente chama de pré-heater, para depois ir para a temperatura de fusão do chip, né, que é acima de 217 graus. Então a gente colocou 230 graus para não danificar a placa, não comprometer a integridade da placa. Se 230 graus perceber que foi pouco, você pode aumentar a temperatura durante o processo mesmo. Então ela tem uma função aqui de pausar. Você pode pausar, aumentar a temperatura, despausar para ela subir até a temperatura que você quer e aí você não precisa iniciar todo o processo novamente, tá? Então acompanhando aqui, ó, tá 140 graus temperatura real, a temperatura programada tá 185, então tá subindo até a temperatura que eu programei. É isso que me importa, tá? Tá subindo de uma forma gradual, então vamos esperar para acompanhar aqui. Então aqui, ó, a temperatura está indo para 230 graus que a gente programou, a temperatura real está 160 graus. Se eu colocar aqui, ó,
o run, o que acontece? O tempo para de contar, então a máquina não vai finalizar, porque eu coloquei 80 segundos depois que chegasse em 230 graus. Como a temperatura aqui está muito longe de fusão do chip, eu vou pausar para que a máquina tenha tempo de chegar na temperatura de fusão, tá? Então, como é que eu faço isso? Apertando aqui o run. Se eu quiser aumentar de 230 para 240, eu posso vir aqui, ó, durante o processo, tá no final aqui 230, ó. Já passei. Vou vir novamente. Ó, o L4 é 230. Eu posso colocar 240. Vem aqui par 7 novamente. Ok. Só que aqui a máquina está pausada. Então eu tenho que fazer o quê? Despausar a máquina. Ela vai até 240. E aí eu pauso novamente. Ó. Ela já foi para 240. Aí eu vou pegar aqui a minha pinça para verificar. O chip aqui está preso, por quê? Porque está 185 graus, então ainda não está aquecendo na temperatura que eu preciso. Por que está bem controlada a temperatura, pessoal? Porque eu coloquei essa chapinha, ela está evitando de o calor se esparramar. Se eu tivesse sem a chapa, já teria soltado o chip com certeza. Porém, o calor seria muito maior e poderia danificar a placa. Então é bom indo com calma, monitorando, para você fazer o negócio de acordo com o processo correto para não danificar a placa. Porque é uma máquina que requer muita habilidade de quem está operando. Não é uma máquina que tem tantos controles assim. Então você que está operando a máquina tem que estar ligado em todas essas informações que eu estou falando para você, para poder sentir a máquina, sentir a placa. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, a temperatura real aqui no sensor está 199 graus. E o que vai mudar aqui também? Ó? Eu estou percebendo que ela não está conseguindo mais subir. Por quê? Porque está no limiar que, né, ela está mantendo esses 200 graus, 200 e poucos graus, ela não sobe mais. Então o que eu posso fazer aqui? Para não ter que aumentar mais aqui por enquanto, eu vou descer aqui um pouco mais o bocal. Tá? Então eu descendo aqui, o calor vai ficar mais próximo do chip. E aí a gente consegue aumentar mais a temperatura. E a gente vai monitorando isso daí. A gente tem que ir monitorando para ver o que está acontecendo. Ó. Então agora eu estou percebendo que está subindo, 210, 211. A hora que chegar acima de 225 graus, eu vou começar a verificar se o chip está solto. Tá? Porque esse sensor também não está lá debaixo do chip. Ele está um pouco mais para fora. Então a temperatura para soltar o chip provavelmente tem que ser um pouco maior do que os 220 graus. Então o chip já soltou aqui, agora eu vou pegar a pinça a vácuo para tirar o chip. Está removido. Aperto o stop aqui, porque eu pausei a máquina, né? Então ela não vai finalizar. Vou ligar o cooler para resfriar a placa. E agora eu vou deixar aqui. Então, ó, saiu o chip aqui, tá, pessoal? E agora eu vou pedir para filmar bem perto aqui da placa, para vocês verificarem, ó. A placa ficou sem nenhuma marca, sem nenhum dano. Então, saiu numa boa o chip. Sabendo trabalhar com esse equipamento, tendo essa cautela, esse cuidado de controlar a temperatura, de colocar essa proteção para que o calor não se espalhe na placa toda, porque esse bocal é muito grande, então é uma placa que você consegue trabalhar. É claro que você vai fazer muitos BGAs por dia, eu recomendo que você já tenha uma máquina melhor, né, com mais recursos, que tenha mais condições para fazer vários tipos de reparo. Mas para você que está começando, que tem 1, 2, 3 placas por dia para fazer o reparo, é uma excelente opção, principalmente por causa do custo da máquina. Então acho que é isso. O objetivo do vídeo aí era mostrar a máquina para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando só a parte do software da máquina, tá? Para mostrar como controlar pelo software, mas é bem tranquilo também. Um grande abraço para vocês, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!